Então, como vocês sabem, hoje eu quero falar sobre os 3 pilares de um emagrecimento aí duradouro. E são pilares assim que para muitas pessoas pode parecer óbvio, mas eu vejo que muita gente negligencia algum desses pilares e por isso não consegue manter o emagrecimento por muito tempo, tá? Que legal, pessoal entrando. Isso aí. Então, antes de falar desses pilares, eu gostaria de falar um pouco da minha história com a questão do emagrecimento, com a questão dos hábitos saudáveis, né? Porque para muita gente pode parecer que eu sempre fui magrinha, sempre fui em forma, mas eu tive sim uns momentos que eu estava ali acima do peso. Quando eu estava na minha infância, eu sempre fui magrinha mesmo. Mas chegou ali uma parte, quando eu estava mais ou menos no meu ensino médio, onde eu tive um ganho de peso muito, assim, para mim foi grande. Isso acho que por conta da questão, né, do estresse e tudo, que a gente enfrenta aí no ensino médio, vocês sabem como é. E foi a partir daí que eu decidi mudar um pouco os meus hábitos, decidi mudar a minha alimentação, comecei a me exercitar mais. E justamente nessa época do ensino médio eu conheci ali a biologia, aquele campo dos músculos, dos ossos, tendões. E isso me fez apaixonar pela educação física. Foi aí que eu escolhi a educação física. E desde essa época eu já tinha mantido ali, fui mantendo meus hábitos saudáveis, né? E aí, no final, assim, quando eu tava no final da minha faculdade, eu tava, tipo, no auge, tava me sentindo super bem com o meu corpo e tudo. E o que aconteceu? Logo depois, eu fiz uma viagem, eu fiz um intercâmbio durante um ano lá na Inglaterra. E quando eu fui para essa viagem, eu já estava na minha mente que eu ia aproveitar o máximo da viagem. E, poxa, a gente vai para um lugar, não sabe quando vai voltar, né? Então a gente quer realmente experimentar as comidas, a gente quer conhecer as sobremesas, as coisas gostosas de lá. E nesse um ano, gente, eu ganhei muito peso por conta disso. Mesmo fazendo os meus exercícios, acaba que a gente ganha muito peso. Todo mundo que, né, estava ali comigo, que eu estava numa comunidade, sentiu esse ganho de peso. E, como eu falei, mesmo mantendo os exercícios, eu estava ganhando peso. Por quê? Porque a minha mente mudou. Eu estava ali disposta a viver tudo e aproveitar realmente o que estava ali na frente, né? Comer bastante. Então, tinha muitos alimentos assim que não faziam parte antes da minha rotina, né? Alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, e por conta disso eu acabei engordando. E aí, depois de um ano, quando eu voltei para o Brasil, eu vi que era hora de mudar novamente, eu vi que era hora de voltar aos meus hábitos saudáveis e a emagrecer, porque eu não estava me sentindo bem como estava antes. Minhas roupas não estavam mais servindo, minhas calças, a minha calça favorita até rasgou, porque não estava mais servindo, e isso estava me chateando muito. E aí voltei aos meus hábitos saudáveis, quando eu voltei para o Brasil, voltei a me alimentar melhor, voltei a exercitar com intensidade, né? E o que foi interessante é que muita gente chegou para mim assustada mesmo, falando, nossa, como você emagreceu rápido. E eu comecei a sentir também nas minhas roupas, né, que tava diferente. E ao mesmo tempo eu olhava assim para muitas pessoas que sempre estavam ali querendo emagrecer e vi uma dificuldade muito grande dessa pessoa conseguir emagrecer. Isso eu não falo assim por questão de estar me gabando, que para mim parece ser fácil. Eu sei que para muitas pessoas é difícil. E foi a partir daí que eu comecei a analisar o que eu fiz
de diferente que eu consegui o resultado, e essas pessoas que lutam tanto para emagrecer não estão conseguindo. Será que tem alguma coisa ali diferente, né? E parece que essa conversa fica parecendo assim, mas tá se gabando e tal. Não, gente. Tem muita coisa na minha vida que realmente eu queria que fosse diferente, eu queria ter mais facilidade, né? E eu tenho muita dificuldade em certas áreas da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que já chegaram lá, já chegaram no lugar que eu queria estar, em outras áreas, e essas pessoas me inspiram. E é por isso que eu estou fazendo esse projeto, porque algo que é para mim hoje eu posso falar com tranquilidade, que hoje eu consigo manter o meu peso, eu consigo levar uns hábitos saudáveis. Eu quero também ajudar essas pessoas que têm dificuldade de manter esses hábitos e de emagrecer. Então foi a partir daí que eu estava refletindo como que as pessoas estão tentando emagrecer, o que elas estão fazendo. Eu comecei a escutar também pessoas que têm dificuldade de emagrecer, quais são as dores dessas pessoas, quais são as maiores dificuldades que essas pessoas têm. E aí eu comecei a analisar o que eu estava fazendo e o que as pessoas estavam fazendo. E aí me veio o insight que eu pensei, cara, é isso, são os 3 pilares. São os 3 pilares fundamentais que sustentam um emagrecimento saudável e duradouro, que muitas pessoas não percebem isso. Às vezes faz um pilar ou outro, mas deixa um de lado. E aí acaba que não sustenta aquela casa, né? Não sustenta o emagrecimento e aí não consegue manter por mais tempo. Então, galera, como eu falei no início, pode soar um pouco óbvio esses pilares, mas são muito importantes. E eu sei que se a pessoa negligenciar um deles, pode ser que o emagrecimento não dure por muito tempo, você não consiga manter os seus hábitos, tá? Aí alguém já está colocando boa alimentação, nutrição. Isso. A alimentação realmente é um desses pilares. Então, eu já vou falar quais são os 3 pilares e depois eu vou me aprofundar mais, tá? Em cada um deles. Então, os 3 pilares são... O primeiro pilar que eu considero é o mindset. Tanto na questão da forma que a gente pensa e também das nossas emoções. É um dos pilares mais importantes, porém mais negligenciado que as pessoas, né, deixam de fazer. Então, o primeiro pilar é o mindset, é a nossa mentalidade, eu vou falar mais sobre ele depois. O segundo pilar é a alimentação, como o pessoal falou aí. E o terceiro pilar é o exercício físico, tá? Atividade física. Então, vamos falar do primeiro pilar, que é o mais importante, que eu considero, é um dos mais importantes, né? Como eu falei, os 3 que sustentam a casa. Então, o primeiro pilar que eu falei é o mindset. O que é mindset? É a forma que a gente pensa, é o nosso modelo mental, é a nossa atitude mental. E por que eu considero isso como... É como se estivesse ali na base, né? Então, a forma que a gente pensa vai interferir nas outras áreas. E eu vejo que muitas pessoas negligenciam essa parte. Muitas pessoas acabam falando assim, agora eu vou fazer a dieta da moda, vou fazer a dieta não sei o quê, agora eu vou regrar a minha dieta, agora eu vou fazer exercício todos os dias, 5 dias por semana, tô lá na academia. Muita gente é assim, mas por que muita gente não consegue sustentar isso por muito tempo? Porque não criou uma base sustentável, não criou aquela base ali de pensar, de planejar como você vai fazer isso. E dentro desse mindset, que é o primeiro pilar, eu separei aqui 4 pontos importantes dentro desse pilar, tá? E quando a gente pensa assim,
Acho que em qualquer área da nossa vida, a gente pensa, eu vou fazer tal coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é assumir um compromisso. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu preciso realmente pensar, realmente eu estou disposta a pagar o preço para emagrecer? Então esse é o compromisso que você tem que fazer com você mesmo. Isso é muito importante. E em relação a compromisso, a gente tem que sempre achar o porquê de estar fazendo aquilo. Então, por que eu quero emagrecer? Bom, e a gente tem que ser sincero mesmo com isso, sabe? Não é ficar, ai não, o que vão pensar? Não, pra você mesmo. Muita gente quer emagrecer pra ficar melhor, pra se sentir melhor, às vezes até pra sentir melhor do que a colega, sentir mais magra, conseguir vestir as roupas que antes não conseguiam, né? Então você tem que pensar o quê? Por que eu estou fazendo isso? E por que você tem que pensar o porquê, né? Porque quando tiver, é muito porquê, né? Mas quando tiver uma situação onde você está ali, né? Você decidiu fazer a dieta, decidiu fazer exercício e tal. Quando surgir uma situação que fale assim, hoje eu não quero não, hoje eu vou chutar o balde mesmo. E aí você vai lembrar do porquê. Não, beleza, eu vou fazer exercício hoje porque eu quero emagrecer, porque eu quero me sentir melhor, porque eu tenho esse compromisso comigo mesmo que eu vou mudar os meus hábitos e vou me sentir melhor. Então a primeira parte desse pilar é a gente fazer um compromisso com a gente mesmo, tá? Faça um compromisso. Você quer emagrecer? Beleza, mas infelizmente, gente, tudo que a gente for fazer, a gente vai ter que pagar o preço por aquilo. Quando a gente assume um compromisso, aquilo fica mais forte dentro da gente. A gente tem mais sede, mais fome de lutar por aquilo, tá? Então, o primeiro é compromisso. O segundo fator, ainda dentro do primeiro pilar, que é o mindset, o segundo fator é planejamento. E isso a gente negligencia muito também, porque a gente pensa, isso não... Para fazer exercício, para se alimentar, não precisa planejar. Gente, faz muita diferença quando a gente planeja. Por exemplo, no meu caso, eu acho que as pessoas pensam que todo dia eu acordo motivada para fazer exercício, só porque eu sou personal trainer e todo dia vou estar ali fazendo exercício e... Não é assim, tá? Tem muitas vezes que eu sinto preguiça de ir para academia, eu sinto preguiça de correr, de fazer qualquer coisa, só quero ficar ali tranquila. Mas por que eu vou lá e faço? Porque eu planejei aquilo. E aí volta de novo no compromisso. O que é planejar? Como que eu planejei isso? Eu já tenho na ideia, isso pode servir também, você pode fazer uma agenda. Mas o que acontece? Eu tenho hoje uma agenda que eu sigo, tá? E eu tenho os dias e os horários certos que eu vou fazer exercício. Então isso me motiva a não furar o treino. E aí eu tenho aquele compromisso. Segunda-feira, sei lá, às 7 horas da noite é o horário que eu vou fazer o meu exercício, né? Então isso é planejamento. Em relação a exercício, é o que você pode fazer. Definir o dia e o horário que você vai. E aí, quando bater aquela preguiça, você vai lembrar do quê? Do compromisso que você fez com você mesma, que você está disposto a emagrecer, a mudar os seus hábitos, tá bom? Em relação aos alimentos, também é muito importante. Não adianta a gente acordar um dia e falar assim, agora eu vou mudar a minha alimentação, vou melhorar tudo. E aí? E aí na sua casa, você vai na geladeira, não tem os alimentos saudáveis. Você vai na despensa, não tem. Só tem chocolate, biscoito recheado, miojo. E aí? Por isso que é importante fazer esse planejamento na questão da alimentação também. Vai lá no mercado, já compra as coisas
as coisas saudáveis, evita passar na parte de doce, evita passar nas guloseimas, né, para não atrapalhar, porque isso tudo vai interferir lá na frente. Se você não tiver o alimento ali para você, quando você tiver com fome, gente, você vai comer o que tiver na frente. Você tá com fome, você não vai ficar fazendo receitinha, essas coisas. Então, tenha por perto alimentos que realmente são saudáveis. Se você trabalha fora, leve na sua lancheira coisas saudáveis. Não escolhe comprar fora, sabe? Porque na rua a gente sabe que a maioria das coisas é tudo que não é saudável, né? Só tem salgado, essas coisas, frituras, que não são saudáveis. Então, essa é a parte do planejamento. A terceira etapa, do primeiro pilar ainda que eu estou falando, terceira etapa é setar a expectativa. Hoje em dia eu vejo que nós estamos muito ansiosos, seja em qualquer área da vida. Eu também tenho minhas ansiedades em algumas áreas. E o que a gente quer? A gente quer resultado muito rápido. Porque fulano conseguiu chegar lá, em um mês eu vou também conseguir. Então a gente precisa setar a nossa expectativa de acordo com a nossa vida, de acordo com a nossa rotina, de acordo com a nossa realidade. Então, isso é importante para você saber assim, no início vai ser muito difícil. Vai ser difícil. Tudo que a gente muda o nosso hábito, a gente muda a nossa rotina, a gente sai da nossa zona de conforto, é muito difícil. Mas você tem que lembrar, é difícil agora, mas daqui a pouco vai ficar mais fácil, mais fácil, mais fácil, até que você chega lá e conquista o resultado que você tanto esperou. Então, o que é setar a expectativa? É você saber que pode demorar um pouquinho, e até um pouquinho mais, que você não esperava. Mas você mantendo aquilo, você acredita que é o certo, o caminho certo, uma hora você chega. Então, esse é o terceiro ponto que a gente tem que prestar atenção, que é setar a expectativa, não ficar ansioso, porque isso pode atrapalhar todo o processo. E a gente sabe que a ansiedade também gera o quê? Né, a gente acaba muitas pessoas falam que descontam na comida, porque a gente fica mais ansioso e ao invés de ajudar, vai estar só piorando a situação. Então, seta a expectativa, já coloca na sua cabeça, pode demorar um pouquinho, mas eu vou persistir. Por quê? Porque eu fiz um planejamento que eu vou seguir passo a passo e eu fiz um compromisso comigo mesma. E eu estou disposto a pagar o preço. Eu sei que vai demorar. Eu sei que os primeiros meses, os primeiros dias vão ser muito difíceis. Eu vou querer comer tudo, mas eu vou persistir. Tá bom? Então, esse é o terceiro passo. E o quarto passo, falando do primeiro pilar, que é o mindset, para quem está chegando agora. O quarto passo é disciplina. A gente, muitas vezes coloca a disciplina como algo negativo, mas eu considero que a disciplina é uma das nossas maiores aliadas. Então não tem como a gente planejar, fazer compromisso, fazer tudo certinho. Você faz tudo certinho. Mas se você não tiver a disciplina de realmente seguir o que você planejou, seguir o que você está esperando, não dá para alcançar. Parece algo chato, mas só com a disciplina que a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Então hoje eu vejo que assim, a disciplina é uma das maiores diferenças na minha vida. Para muitas coisas, eu sou muito disciplinada. As pessoas que me conhecem sabem disso. Por quê? Porque, como eu falei, eu segui esses passos que eu falei para vocês. Eu tenho um compromisso comigo mesma, eu sei aonde eu quero chegar, então eu vou atrás disso. Depois eu faço um planejamento, eu sei quais dias eu vou treinar, quais dias eu vou fazer tal coisa. Em relação a trabalho também, qualquer área da nossa vida é assim, da minha vida é assim.
Então, eu faço um planejamento, eu seto as minhas expectativas e aí eu tenho a disciplina de seguir tudo isso que eu já tinha planejado antes. Então, a disciplina é a nossa maior aliada, a nossa melhor amiga, eu posso dizer assim. É realmente muito importante, tá bom? E aí, gente, esse foi o primeiro pilar que eu falei no início. São 3 pilares importantes do emagrecimento. O primeiro pilar, como eu falei, é o mindset. E aí eu discuti sobre os 4 pontos importantes do mindset, tá? E eu pensei bastante em colocar, junto com o mindset, a questão emocional. Porque eu vejo que muitas pessoas falam que acaba descontando na comida por conta da ansiedade e por conta do estresse e tananã. Só que eu fiquei pensando e eu refleti bastante sobre isso antes de entrar nessa live. Eu fiquei pensando, será que realmente você tem um problema? O problema está na ansiedade? Ou será que você não está conseguindo cumprir esse primeiro pilar que eu falei aqui? Então você tem que parar e pensar: será que realmente eu tenho um problema com ansiedade? Será que as minhas emoções são realmente as responsáveis por eu estar ali comendo muito, né, exageradamente, descontando realmente na comida? Ou é outro problema, é o problema de planejamento, é um problema de setar expectativa, é um problema de compromisso que eu não tive comigo mesma e acabei furando. Então, se realmente você parar e pensar, fazer uma autoanálise, se você realmente descobrir, não, a questão realmente é emocional, a questão realmente é ansiedade, a questão é realmente o estresse. Então, o recomendável é que você realmente procure alguém que possa te ajudar, um psicólogo para te ajudar nessa situação. Então, esse foi o primeiro pilar, como eu falei. E se for a questão emocional, o ideal é você procurar uma ajuda de um psicólogo para resolver isso. Porque muitas vezes a gente pensa que é besteira, mas não é besteira, tá? Não é besteira, porque isso interfere em muitas questões da nossa vida e lá na frente pode até ocasionar em doenças, né? Doenças crônicas. Então, não pense que é besteira se você realmente tem um problema emocional e está descontando na comida. Não pense que isso é besteira, porque muitas vezes pode ser um sinal de alguma coisa no seu corpo e que, como eu falei, pode ocasionar uma doença. Então procure ajuda de um profissional, né, da área da psicologia que possa te ajudar nessa questão. Então foi isso, gente. O primeiro pilar foi o mindset. Agora o segundo pilar que a maioria no início falou, né, que acertou, é a questão da alimentação. E quando a gente fala em alimentação e emagrecimento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Dieta, né? Muita gente fala de dieta. Mas a gente tem que alinhar isso daí, tá? Porque eu, pela minha experiência e também pela essa questão da minha área profissional, eu acredito que dieta restritiva não funciona a longo prazo, tá? Primeiro porque é muito difícil de sustentar. São poucas pessoas que conseguem sustentar por muito tempo. Claro que tem as exceções. Tem gente que consegue por muitos anos viver ali da dieta paleolítica, dieta low carb, tem. Mas são exceções, são poucas pessoas. Segundo, que dieta muito restritiva, muitos estudos mostram que chega um ponto da dieta restritiva em que seu corpo ele acostuma com aquilo e não tem mais a queima de gordura. Então você fica ali no platô e você está só se sabotando, mas você não está conseguindo mais
mais emagrecer, né? Como você queria emagrecer. Então, o certo, o que eu acredito que seja certo e que a maioria aí dos nutricionistas, o pessoal da área fala, é você alinhar a sua alimentação. Não é questão de você fazer uma dieta restritiva, mas você alinhar a sua alimentação. Por exemplo, quando eu voltei, eu diminuí a quantidade de carboidratos e comecei a mudar algumas coisas da minha alimentação. Mas eu não considero que eu sigo à risca essa dieta low carb que é muito propagada por aí. Por quê? Porque eu não acredito em dieta restritiva a longo prazo. E quando a gente faz uma dieta e não uma dieta restritiva, né? Quando a gente faz uma dieta restritiva, você pode estar colocando o seu corpo, o seu metabolismo vai bagunçar tudo. Porque você teve uma restrição muito severa e aí depois você volta a comer, porque você não vai conseguir sustentar por muito tempo. Você volta a comer o que você comia antes e aí vira uma bagunça o seu metabolismo, né? E aí você engorda tudo de novo. Então, gente, a questão da alimentação não é você falar assim, agora eu tenho que fazer dieta. Qual dieta eu vou fazer? Ai, meu Deus, fazer dieta do ovo agora, porque tá na moda e tá todo mundo emagrecendo. Mas será que vai durar por muito tempo? Então, por isso que eu acredito na reeducação alimentar, da gente poder trocar os alimentos que não nos fazem bem, os alimentos que são inflamatórios, né? Por alimentos naturais, por alimentos que realmente nos fazem bem. Isso sim você consegue manter por longo prazo. Eu faço isso comigo, né? Na minha vida. O que acontece? Eu troco alguns alimentos por outros. Por exemplo, carboidratos refinados, já estou evitando. Açúcar, né? Aqui em casa nem tem mais açúcar, né? Aí já tem gente falando de jejum intermitente também. É uma prática que a gente pensa, jejum intermitente dieta, não é dieta. É uma prática que você fica um período sem se alimentar. Um período maior sem se alimentar. Também foi algo que eu testei e eu gostei também do jejum intermitente. Então, eu faço essa troca. Por exemplo, dos óleos também, né? Por muito tempo as pessoas falavam que margarina era bom, que óleo vegetal era maravilhoso, né? E não, é tudo errado, gente. A gente tem que buscar aquilo que é natural, óleo de coco, a manteiga, o azeite. Então, trocar algumas coisas, como eu falei. E aí, o que eu faço também muito, é assim, poxa, eu vi que eu comi muito carboidrato. Muito assim, né? Mais do que o meu natural, do que a minha média. Então, o que eu faço? Numa refeição, né? Na próxima refeição, aí eu já maneiro mais. Fala, opa, café da manhã, por algum motivo eu comi um pouco mais de carboidrato do que o natural, do que o normal do meu dia a dia. Então no almoço eu coloco mais proteína, mais salada, né? E evito o carboidrato. Tem dias que realmente o meu almoço não tem quase nada de carboidrato, é só uma salada ali, eu coloco às vezes um pedacinho de fruta e o resto é a proteína, né? Mas algumas vezes, quando eu vejo assim, não, hoje eu já estou mais equilibrada, não, sei lá. E aí eu coloco, talvez, ali um purê de batata, né? Então, a gente tem que saber jogar esse jogo da alimentação. E o que eu achei muito interessante, eu fui buscar o que significa dieta, a palavra mesmo. E eu vi que, em grego, significa modo de vida. Para vocês terem noção como que é importante a gente saber se alimentar certinho, né? Porque é como aquela frase, a gente é o que a gente come. Então, se a gente come muito alimento industrializado, o que vai acontecer? Hoje pode ser que você não perceba. Hoje pode ser que você não perceba. Mas daqui uns anos, você pode adquirir uma doença aí, uma diabetes, né? Alguma doença coronária, algum tipo de doença.
Então, se a gente alinhar isso na nossa alimentação, a gente vai conseguir manter por mais tempo, tá? É isso que eu queria falar sobre a alimentação. Mostrar para vocês que não, quando a gente fala de alimentação, não é a questão de dieta restritiva, não é para vir na sua cabeça dieta, tá? Tira isso da sua cabeça. Quando falar alimentação, não é dieta. Alimentação saudável não é dieta restritiva, gente. É apenas você mudar algumas coisas, substituir algumas coisas por outras, tá? Então, acho que a alimentação a gente fecha nessa questão. E o último pilar para a gente ter um emagrecimento duradouro, que é o meu preferido, pilar preferido, vocês já devem saber, que é exercício físico, atividade física. O que acontece? Como eu falei antes, muitas pessoas acabam fazendo um ou outro, né? Ou faz exercício ou foca só na alimentação, mas não sustenta. E essa questão da alimentação e o exercício é a mesma coisa, eles andam juntos. Então, se você fala assim, não, agora eu vou todos os dias para academia, vou me matar na academia, vou fazer tudo, todas as aulas que tiver. Só que aí, depois da academia, você chega em casa e come o quê? Aí você pede uma pizza, aí você pede um hambúrguer, aí come uma besteira ali, outra aqui. Gente, não adianta. Então tem que saber alinhar isso daí, né? E a questão do exercício também, tem gente que só vai focar ali na alimentação. Pode emagrecer? Pode. Porque a alimentação realmente, em muitos casos, a alimentação está um pouquinho acima do exercício, tá? Em muitos casos, as pessoas apenas com a alimentação conseguem emagrecer. Mas por que eu acho que a gente tem que seguir esses 3 pilares? Por que é importante usar tanto a alimentação quanto o exercício? Porque primeiro que o exercício vai ajudar a acelerar essa queima de gordura. Principalmente se for um exercício de alta intensidade. Aqueles exercícios tipo HIIT. Eu até posto de vez em quando aí no meu perfil, no YouTube. Exercício HIIT, danças também, pode ser uma escolha. Musculação é de alta intensidade, dependendo do peso que você pega. E por muito tempo, as pessoas sempre, quando falam assim emagrecer, as pessoas sempre ligam o emagrecimento com exercício aeróbico, de ficar 1 hora na esteira, de ficar 1 hora na bicicleta, de correr 2 voltas no parque. E não é bem assim, tá, gente? O aeróbico ajuda, mas o que realmente mais ajuda no emagrecimento é o exercício intenso, porque o aeróbico você tem a queima de gordura ali no momento, né? Só que o exercício intenso, o seu corpo continua queimando após o exercício. Algumas pessoas falam que até 48 horas, mas ali, se a gente considerar de 24 a 48 horas, o seu corpo continua queimando a gordura. E não é que assim, um usa só gordura, o outro usa só carboidrato. No momento, o exercício aeróbico, a predominância, ele vai estar queimando tanto... Porque assim, deixa eu voltar ao pensamento. O nosso corpo, quando a gente exercita, ele precisa de energia de algum lugar. E o nosso corpo não escolhe só um lugar para queimar. Então, o que a gente tem de substrato para gerar energia? A gente tem a proteína, a gente tem o carboidrato e a gordura. Então, independente do exercício, o nosso corpo sempre vai estar movendo esses 3 macronutrientes. Mas, dependendo da intensidade, do jeito que você faz o exercício, seu corpo vai dar a predominância para aquilo. Então, por que as pessoas por muito tempo falaram que o exercício aeróbico é melhor para emagrecer? Porque durante o exercício aeróbico, o seu corpo vai estar
queimando vai estar queimando principalmente, mais fácil essa palavra, vai estar queimando principalmente a gordura, tá? Vai estar mexendo ali na gordura. E os exercícios intensos, durante o exercício, ele vai estar usando mais o carboidrato. Só que, como eu falei, depois do exercício aeróbico, a queima vai só diminuindo, porque o seu corpo voltou ao normal rapidamente. Só que quando você faz um exercício intenso, o seu corpo demora muito mais para voltar ao estado normal, que a gente chama de homeostase. Então, ele demora muito mais para voltar. E nessa demorada, nesse tempo, ele está ali queimando a gordura. Ele já queimou o carboidrato durante. E depois, quando está na recuperação, ele está ali queimando a gordura. Esse é o exercício intenso. Tá? Então, esse é um dos motivos que a gente precisa fazer o exercício para emagrecimento. Por quê? Porque ele acelera a queima de gordura. O outro fator importante sobre exercício, que é muito interessante, é que o exercício ele faz com que seja liberado no nosso corpo hormônios que nos dão prazer, que nos dão bem-estar, né, que nos dão felicidade. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente sente isso, quando a gente sente aquele bem-estar, a gente se sente mais motivado para continuar naquela meta, mais motivado para chegar no dia seguinte e fazer de novo, motivado. E aí, depois que você faz, eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti várias vezes que depois que eu faço exercício, principalmente no dia que eu não estou afim de fazer exercício, mas depois que eu vou lá e faço, eu falo, pronto, dever cumprido, consegui cumprir a minha meta do dia. E isso gera um bem-estar muito grande em mim. E é como se fosse um desafio. Fala assim, nossa, hoje eu não estava nem um pouco afim de fazer, mas eu fui lá e fiz. Então amanhã eu vou conseguir também, conseguir, até que um dia você chega assim e já fica mais natural você estar indo fazer exercício. Tá bom? Então, esses foram os 3 pilares, né? Que eu falei de mindset, eu falei sobre alimentação e eu falei sobre exercício. São os 3 pilares que eu acho muito importantes para um emagrecimento saudável e duradouro, tá? E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar aí. Ainda tem uns minutinhos que a gente pode ficar aqui conversando. Então, eu vou dar só alguns avisos aqui. Então, gente, a minha intenção é fazer essas lives semanais, tá? Depois, dá um joinha aí alguém se você gostou, se você achou que acrescentou alguma coisa aí no seu dia, na sua vida, nos seus hábitos. Se teve alguma coisa que realmente foi interessante. E a minha intenção é realmente fazer essas lives semanais, né? Toda semana vir com um tema diferente, para que eu possa de alguma forma compartilhar o meu conhecimento como profissional e como pessoal, né? Conhecimento pessoal também, dessas experiências que eu tive com questão de hábitos saudáveis, com questão da disciplina que eu fui criando ao longo do tempo, com a questão da alimentação, do exercício. E eu acho que de alguma forma eu posso ajudar vocês, né, compartilhando esses conhecimentos. Então, toda quarta-feira, lembra que eu vou estar aqui fazendo essa live, tá bom? Eu pretendo continuar nesse horário, depois eu vou ver pesquisar se esse horário tá bom para vocês ou não, mas eu pretendo ficar às 7h57 para não ter atraso, para a gente conseguir aí chegar no horário. Então, toda quarta-feira a gente vai estar aí nesse horário, tá bom? E o outro aviso é uma surpresa também. Eu estou planejando toda segunda-feira fazer um treino ao vivo para ajudar aí a galera que sente que não tem motivação para fazer exercício sozinho, não sabe como começar.
Então eu vou estar transmitindo ao vivo toda segunda-feira também. Tô planejando isso. A primeira vai ser semana que vem, né? Segunda-feira que vem. Só que esse treino ao vivo vai ser no YouTube. Não tem como fazer pelo Instagram, que é tela pequena e tal. Então vai ser pelo YouTube. Vou estar transmitindo lá. Tá bom? Então fiquem ligados que eu vou estar em algum lugar aí nas minhas redes sociais. Eu vou estar anunciando isso para vocês. E eu espero que vocês que estão assistindo aí agora, essas 11 pessoas, sou muito grata, estou muito grata mesmo por vocês estarem aqui. São as primeiras 11 pessoas, isso é muito importante para mim. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí até o final, pela força, todas as pessoas que me mandaram mensagem de motivação. E eu espero encontrar vocês na segunda ou na quarta. Segunda-feira é treino ao vivo, online. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Motivação, vamos lá, já coloca aí seu compromisso, seu planejamento, sua disciplina, tudo em prática que a gente aprendeu nessa live, tá bom? Segunda-feira, então, treino ao vivo e quarta-feira, live de novo aqui no Instagram, tá bom? Então, acho que eu vou finalizar, não tô vendo ninguém falando nada. Ver se alguém fala. Alguém quer também aparecer aí na live, comentar alguma coisa? Fica à vontade, é só mandar a solicitação aí, que eu abro espaço aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, mandar pergunta também, ou só comentar que achou legal, ou se não achou também pode falar, se achou que faltou alguma coisa. Deixa eu ver os comentários aqui. Ó, tem uma pergunta aqui, Gabi. O que você acha sobre aeróbico em jejum? Então, pessoal, eu sou da linha que eu me preocupo muito com essa questão, porque tem muita gente que não está acostumada a fazer jejum intermitente e aí quer fazer já de forma exagerada, e por isso tem muita gente que passa mal. Muitas pessoas chegam para mim e falam, né, que encontrou alguém desmaiado na academia por conta do jejum intermitente. Então, eu acredito que tem que tomar muito cuidado sobre isso. Se você vai começar o jejum intermitente, tenta começar no horário, tenta fazer o jejum no horário que você não vai fazer o exercício. Começa assim, tá bom? E aí, aos poucos, você pode tentar ir fazer um aeróbico. Mas eu, sinceramente, minha opinião também profissional, eu não gosto, tá? De fazer exercício em jejum. Porque o exercício, ele exige energia, né? Como a gente sabe. Então, se fosse dar opinião, eu não gosto de fazer exercício em jejum. Até porque a gente precisa do carboidrato, né, como energia. Deixa eu ver outra pergunta. Aí estão perguntando, como criar uma dieta sem ir no nutricionista? Tipo uma quebra de galho enquanto não vou. Então, aí como eu falei, o que você pode fazer é tentar substituir as coisas saudáveis e não saudáveis. Aí, tá muito amplo. Mas, por exemplo, o que não é saudável? Todo alimento, assim, que você considera que é muito industrializado, por exemplo, biscoito recheado, tá de cara que é, tipo, tem muito açúcar e só coisa ruim, né? Que é industrializado. Então, você substitui isso. Aí, durante o lanche, né? Porque eu acredito, assim, a gente tem que comer quando a gente sente fome, tá? Essa questão de comer de 3 em 3 horas é balela. Não ajuda a emagrecer. Então, mas tem gente que eu vejo que sente fome durante o lanche, né? Ali entre as refeições. Então, ao invés de você escolher um biscoito, até a barra de cereal que contém muito açúcar e não é natural, barra de cereal não é legal, como a gente vê nas propagandas. Então, em vez de você comer isso, substitui por uma fruta. Então, o que eu faço? Cara, por exemplo, eu fui na nutricionista
E a gente saiu, eu fui com a minha mãe. A gente saiu até com raiva de lá. Por quê? Raiva e feliz também. Porque a gente foi, ela não mudou nada na nossa alimentação. Por quê? Porque a gente já estava nessa pegada de estar substituindo as coisas que são industrializadas, ruins, pelas coisas naturais. Então, se você ainda não tem muito conhecimento sobre essa área, o que você pode fazer é, quando você for comprar alguma coisa, você pensar, será que isso é muito industrializado ou é mais natural? Então, sempre tenta optar pelo que for natural. E aí você pode pesquisar também, só cuidado, porque tem muita informação na internet que não é legal, não. Não sei se eu respondi sua pergunta. Estou comendo muito omelete e ovo. Eu também como bastante, viu? Ovo é bom. Proteína. Quais exercícios que você me indica? Então, aí depende, foi a Fatinha, né, que perguntou. Aí eu falei um pouco na live que é o seguinte, para emagrecimento, o mais indicado são os treinos intensos, né? E aí, o que é treino intenso? Aí entra a musculação, entra os treinos HIIT, todo exercício que te deixa muito ofegante. Esse é o tipo de exercício intenso. Por quê? Porque depois você vai estar queimando gordura mesmo após o exercício. Mas isso vai depender, porque às vezes o seu corpo não está preparado para aquilo. Às vezes você tem algum problema na articulação, no joelho, por exemplo, então vai ter exercício que você não pode fazer. Mas para emagrecimento, são exercícios intensos, tá? Você pode alternar também. Eu gosto de dar uma corrida também porque eu me sinto bem correndo, tá? Mesmo sabendo que isso não vai emagrecer, mas de vez em quando eu corro também, só pela questão do bem-estar. Aí me perguntaram aqui o que ajuda para queimar gordura mais rápido? Carnitina ajuda? Eu não posso falar sobre... Eu não tenho autoridade assim para falar sobre suplementos. Por quê? Porque na verdade eu não sou muito a favor de suplemento, seja qual for, tá? Eu já usei algumas vezes e não, sinceramente, eu achei que foi dinheiro jogado fora. Mas eu sei que depende de cada pessoa. Eu já gastei com proteína, já gastei com pré-treino para me dar energia e não vi nenhum resultado, nenhuma diferença. Então, eu acredito que tudo a gente pode encontrar na nossa alimentação, né, no natural. Eu sou dessa linha, que eu gosto muito de seguir o natural, porque eu acho mais saudável e também você não vai estar aí gastando rios de dinheiro. Mas, talvez você possa procurar um nutricionista que saiba mais sobre esse assunto de suplemento. Eu não tenho muito, como eu falei, não sei muito porque realmente eu não sou muito a favor e não me interessa ficar estudando sobre isso, tá bom? Quando eu voltei pro Brasil, eu tava desempregada e tal, não tava tendo condições de ir pra academia. O que eu fiz? Treinei em casa. E deu muito resultado, muito resultado. Fiquei assim, de verdade, fiquei chocada, porque antes eu era um pouco contra isso, mas hoje eu sou a favor, porque eu vi que dá resultado, treino com peso corporal, e por conta disso, eu também resolvi aí estar transmitindo para vocês um treino que eu vou fazer aqui da minha casa e vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, tá? Para ajudar. Obrigada aí, gente, por ter participado e pelos comentários, tá? Então, vou finalizar aqui. Lembra que segunda-feira vai ter treino ao vivo lá no YouTube, mas eu vou falar para vocês. E na quarta-feira, de novo, eu vou estar aqui no Instagram, trazendo um tema mais teórico, como foi hoje, tá bom? Muito obrigada por cada um de vocês. E me marca aí também nos stories, para estar compartilhando isso aí, pra galera estar me conhecendo também. Compartilha aí nos stories, tá bom? Tira um print, compartilha lá. Tá bom? Beijo, gente. Vou fechar aqui. Tchau, tchau.